O rock não nos deixou apenas riffs inesquecíveis e shows épicos. Ele também está repleto de histórias que parecem saídas de um filme. Tragédias, escândalos, milagres e loucuras que marcaram gerações inteiras. Hoje relembramos 10 das histórias mais impactantes do mundo do rock. Algumas vão te fazer admirar ainda mais seus ídolos, e outras vão te deixar de queixo caído. Kurt Cobain, Nirvana. I'm too sensitive. I wish sometimes I could just enjoy the simple things in life, and just not forget about everything else. Infância difícil, sensibilidade extrema, sucesso repentino, vícios e um final trágico. A voz de uma geração que não queria fama. Kurt cresceu cercado de abandono, com o divórcio dos pais e um sentimento constante de não pertencimento. Canalizou sua dor na música. Com o lançamento de Nevermind em 1991, o Nirvana explodiu no mundo todo, mas Kurt nunca se sentiu confortável com a fama. Sofria com dores estomacais crônicas, depressão severa e um vício crescente em heroína. Seu casamento com Courtney Love foi intenso e caótico. Brigas, desaparecimentos, rumores de violência. Em 1994, tirou a própria vida em sua casa em Seattle. Na carta de despedida citava Neil Young: "É melhor queimar do que se apagar aos poucos." A espingarda que usou ainda gera teorias sobre se foi realmente suicídio. Bon Scott, AC/DC. You describe yourselves as outrageous then? No, Or violent? rock and roll. A straight rock group? Yeah, nothing else. What do you think is... O espírito festeiro e de rua do AC/DC. Bon tinha carisma, energia e uma atitude incontrolável. Vivia como cantava, rápido e sem freios. Com ele nos vocais, a banda lançou álbuns como High Voltage e Highway to Hell. Nos bastidores, era visto bebendo desde cedo. Esse estilo de vida o consumiu. Em fevereiro de 1980, após uma noite de excessos, foi encontrado morto no banco de trás de um carro, sufocado com o próprio vômito. Dizem que ficou horas sem receber ajuda. Tinha 33 anos. O AC/DC decidiu continuar com Brian Johnson e lançou Back in Black, um dos discos mais vendidos da história. Mas para muitos, Bon continua sendo a alma mais genuína da banda. Sid Vicious, Sex Pistols. Yeah. Sid, he's not interviewing me. Please try and wake up. Do you want me to make you a cup of Mais símbolo do que músico. Sid representava o lado mais autodestrutivo do punk. Com pouca técnica, mas muita atitude, virou o rosto de uma geração que gritava contra o sistema. Sua relação com Nancy Spungen foi tóxica e violenta. Facas, sangue e prisões. Em 1978, ela apareceu morta, esfaqueada, no quarto de hotel. Sid foi preso, mas morreu de overdose antes do julgamento. Tinha 21 anos. Segundo alguns relatos, foi sua própria mãe quem lhe deu a dose fatal. Sua história curta e desastrosa virou lenda. Para muitos, ele encarnou a essência do punk: crueza, raiva, caos e um fim precoce. Jimi Hendrix. O guitarrista que reinventou a forma de tocar, virtuoso, inovador e explosivo no palco. Hendrix nasceu na pobreza, foi expulso do exército e começou como guitarrista de apoio para artistas de soul. Em Londres, causou uma revolução com seu estilo elétrico e psicodélico. Em Woodstock, colocou fogo na guitarra. Em Monterey, a destruiu. Mas fora do palco, lutava com a saúde mental e o vício. Sua namorada da época disse que ele vivia paranoico, dormia pouco e usava drogas para se acalmar.
morreu em 1970 em Londres, sufocado com o próprio vômito, após uma combinação letal de calmantes e vinho. Mais um membro do Clube dos 27. No quarto dele foram encontrados bilhetes estranhos, frases desconexas. Até hoje, muitos acreditam que foi mais do que uma simples overdose. Janis Joplin. Uma voz rasgada e uma alma selvagem. Janis rompeu padrões num mundo dominado por homens. Foi rejeitada na juventude por sua aparência e personalidade, mas encontrou no blues uma linguagem própria. Com músicas como Piece of My Heart e Cry Baby, virou um ícone do movimento psicodélico e feminista. Pessoas próximas contavam que ela se sentia sozinha, que após cada show voltava para o quarto e chorava. Viveu intensamente, amou sem medo e cantou como se fosse a última vez. Sua dependência de heroína a venceu em 1970, aos 27 anos, bem quando gravava o álbum que a consagraria. Foi encontrada morta em um hotel em Los Angeles por overdose. Freddie Mercury, Queen. Uma voz única e um showman como nenhum outro. Freddie rompeu barreiras culturais e sexuais. Nascido em Zanzibar como Farrokh Bulsara, sofreu discriminação desde jovem. Encontrou no palco seu lugar. Sua energia e presença transformavam cada show do Queen em algo memorável. Em 1985, no Live Aid, entregou uma das apresentações mais lendárias da história. Nos bastidores, lutava contra o vírus da imunodeficiência humana. Amigos próximos dizem que continuou gravando com dor, sabendo que o fim estava próximo. Morreu em 1991, apenas um dia depois de anunciar publicamente sua doença. Deixou não só sua música, mas também o legado de coragem para ser quem era, numa época que punia a diferença. Jim Morrison, The Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. O poeta do caos. Carismático, selvagem, amante da literatura e do excesso. Morrison foi o frontman mais magnético de seu tempo. Inspirado por Rimbaud e Nietzsche, escreveu letras provocativas e sombrias. Foi preso por obscenidade, banido de programas de TV e protagonizou um dos shows mais polêmicos em Miami. Sua vida era uma mistura de arte e autodestruição. Morreu em Paris em 1971, aos 27 anos. Foi encontrado na banheira de seu apartamento. Não houve autópsia. As teorias abundam: overdose, assassinato, suicídio encoberto. Sua tumba no cemitério Père Lachaise é ponto de peregrinação. Seu legado é o de um poeta selvagem que viveu sem freios. Layne Staley, Alice in Chains. Are you happy? I was getting to that, yep. Dang it, I am. Uma voz triste, profunda e poderosa. Layne foi um dos vocalistas mais emocionantes do grunge. Com músicas como Nutshell e Down in a Hole, expôs sua alma e seus demônios. Lutou durante anos contra a heroína e a depressão. Após a morte da namorada por overdose, se isolou, parou de aparecer em público. Em 2002, foi encontrado morto em seu apartamento. Já estava sem vida há dias. Pesava apenas 39 quilos. A polícia só foi ao local depois que seu contador alertou que não havia movimentações bancárias há semanas. Layne morreu sozinho, como tanto temia. Mas sua voz ainda vive entre aqueles que ouvem sua dor transformada em arte. Jeff Buckley. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Uma das vozes mais angelicais dos anos 90.
Jeff era filho do também cantor Tim Buckley e carregava o peso do sobrenome. Seu disco Grace o apresentou ao mundo como um talento raro, melancólico, poderoso, poético. Era um artista sensível, perfeccionista, e dizem que passava horas ajustando mínimos detalhes no estúdio. Sua relação com a indústria musical era tensa. Detestava marketing, turnês forçadas e a ideia de explorar sua imagem. Nas entrevistas, falava como um filósofo perdido num mundo de contratos. Em 29 de maio de 1997, enquanto passeava às margens do rio Wolf, em Memphis, decidiu entrar na água com a roupa que estava usando. Testemunhas dizem que ele até cantava Whole Lotta Love, do Led Zeppelin, enquanto flutuava. Foi arrastado por uma corrente repentina. Não havia álcool nem drogas no corpo. Alguns consideram a tragédia absurda, outros, um ato impulsivo. Seu corpo apareceu dias depois. Tinha 30 anos. Sua versão de Hallelujah ainda emociona quem ouve. Jeff se tornou um mártir moderno da música. Deixou apenas um álbum em vida, mas um legado imenso. Randy Rhoads, Ozzy Osbourne. Um guitarrista brilhante, centrado e técnico que revolucionou o metal com seu estilo. Entrou na banda de Ozzy após deixar o Quiet Riot e transformou o som do heavy metal com álbuns como Blizzard of Oz. Em 1982, durante uma turnê, subiu num aviãozinho como brincadeira com o piloto, mas a aeronave colidiu com o ônibus da banda. Todos a bordo morreram. Randy tinha apenas 25 anos. Sua morte deixou Ozzy devastado. Ele entrou em depressão profunda e se isolou. Randy era a esperança de uma nova geração de guitarristas, e seu legado continua a inspirar até hoje. Essas 10 histórias não só comovem, elas nos lembram que por trás de cada ídolo há uma vida no limite. Às vezes brilhante, às vezes trágica, mas sempre inesquecível. E você? Qual dessas histórias te marcou mais?